O Senhor participará agora de um banquete pascal, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa para o Senhor. E existe nessa pergunta essa humildade, essa sujeição, essa submissão ao Rei Supremo, ao Messias prometido, ao Messias mencionado no Antigo Testamento. Então, versículo 18, o Senhor, o Rei Supremo, responde: ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe. Notem bem, aqui Mateus não narra muitos detalhes. Aqui Mateus não fornece alguns detalhes. Por quê? Não sabemos o que acontece, mas Mateus deixa de fornecer alguns dados. Mas se os irmãos quiserem conhecer a história com alguns detalhes a mais, os irmãos têm que correr para o Evangelho de Marcos, que segundo alguns autores, segundo alguns teólogos, foi escrito primeiro. Então vejam, Marcos no capítulo 14. Abram suas Bíblias, virem um pouquinho as páginas da Bíblia, cheguem no capítulo 14 de Marcos. E vejam, Marcos 14, versículos 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, que seria comido à noitinha, à tardinha, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Mesma pergunta, com o mesmo tom de humildade. 13. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, aqui a ordem do Senhor, o rei manda, o rei envia, e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Ele diz. O Senhor sabia, Ele controla a história, Ele é o Senhor dos eventos, Ele é o Senhor dos detalhes, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Rei da vida, da morte, é o Rei da história, é o Rei de todos os episódios que nós assistimos, Ele está no controle. Ele diz: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento, em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? É isso que acontece. Os discípulos vão até a cidade. O Senhor disse: vocês verão um homem carregando um jarro de água. Isso era muito difícil de ver. Um homem carregando um jarro de água. Quem carregava jarro de água na época? As mulheres. É outro traço da cultura que se perdeu. Devia. Hoje quem carrega água é o homem, né? As mulheres carregavam jarros de água. Tem uma mulher famosa que foi buscar água no poço e conversou com o Senhor. Os irmãos se lembram dela? A mulher samaritana. E o Senhor disse: eu quero água, pega água para mim. Ela disse: como sendo tu judeu, pede águas a mim que sou uma samaritana? Ele fala: você não sabe, mulher, com quem você está falando. Se você soubesse, você pediria, e eu lhe daria água viva. Mas ela tinha ido até o poço buscar água, porque as mulheres faziam isso. Um homem carregando água seria muito estranho, chamaria atenção. Os discípulos foram até a cidade e viram o homem carregando um jarro d'água. Mesma coisa que um homem numa loja de sapato. É raro ver. Mulher é assim. Eles viram e seguiram aquele homem. E aquele homem os conduziu até a casa de um outro homem. E ali então seria o lugar onde a Páscoa seria celebrada.